É muito bom vir à casa de Deus, é muito bom tê-lo aqui para esse culto de louvor, de gratidão, mas acima de tudo, um culto que nos aproxima da presença de Deus. Eu escolhi um verso para a nossa meditação e o verso se encontra em Gênesis capítulo 50, 22 em diante. E diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, as quais José tomou sobre seus joelhos. Quem foi José? José foi alguém, um personagem bíblico, mas o que muito me chama a atenção na vida de José foi que José, ele tomou uma decisão, um propósito de imitar a Deus, de imitar a Jesus. E diante dessa afirmativa, eu pergunto aqui para os irmãos: quem nós estamos imitando hoje? Os jovens, os adolescentes estão imitando alguém, seja um cantor, seja um jogador de futebol, seja um artista. O certo é que o ser humano, ele sempre está imitando alguém ou algo. E diante disso, meus amigos, eu quero dizer o seguinte: tudo aquilo que eu imito, aquilo vai me dominar. E tudo aquilo que eu imito vai me transformar. E tudo aquilo que eu imito, eu vou dar a vida por aquilo que eu estou imitando. E por isso que eu pergunto: quem nós estamos imitando? E quando nós lemos a história de José, nós percebemos que José, ele tomou uma decisão de imitar a Jesus. José foi vendido como escravo para o Egito. Jesus também, ele foi vendido por quantas moedas de prata? Por 30 moedas de prata. Então você percebe que há uma grande semelhança na Bíblia desse personagem José com o próprio Jesus, porque toda vez que nós decidimos imitar a Jesus, nós nos tornamos cada dia mais semelhantes a Jesus. José foi vendido como escravo para o Egito por algumas moedas de prata. Jesus também foi vendido por algumas moedas de prata. Lá no Egito, José foi preso. Jesus também, ele foi preso. Quando José estava preso, José, ele se deparou com dois homens na prisão. Quem eram eles? O padeiro e o copeiro. Um foi condenado e o outro saiu com vida. Lá na cruz também, Jesus, ele se deparou com dois malfeitores. E daqueles dois malfeitores, um alcançou a salvação e o outro perdeu também a sua salvação. José foi injustiçado, José foi preso, José foi maltratado, foi traído pela família. José, ele decidiu ser fiel a Deus, não importa a circunstância. É um modelo para nós seguirmos hoje também, porque nós temos que seguir o nosso mestre. E tudo aquilo que nós imitamos vai nos dominar. Eu conheço muitas pessoas que estão sendo dominadas pelos vícios, pela bebida, pelas drogas, pela deturpação sexual. O vício está tomando conta das pessoas. O vício, quando ele chega na vida de uma pessoa, ela vai começar a dominar aquela pessoa. Por exemplo, as pessoas que são viciadas em jogo, em futebol, em time, em filmes, em games. Vocês conhecem alguém desse tipo? Alguém viciado em celular, na internet. A pessoa, ela fica presa naquilo. E aquilo vai dominar aquela pessoa, aquilo vai transformar aquela pessoa, e ela vai dar a vida por aquilo, porque ela escolheu ser dominada por aquilo. Quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, quando a pessoa de Jesus enche o nosso coração, nós também somos dominados por aquilo que nós imitamos. Nós somos transformados por aquilo que nós imitamos. E nós vamos dar a vida por aquilo que nós estamos imitando. José foi um tipo
de Cristo no Antigo Testamento, porque ele decidiu imitar a Jesus. Jesus que, quando esteve nesse mundo, teve uma vida muito simples. Jesus, quando esteve nesse mundo, e na Bíblia também, ele foi conhecido como o Alfa, como o Ômega, como o lírio do vale, o médico dos médicos, o remédio da alma, o bálsamo da cura, a pérola de grande preço. Jesus, meus amados, nasceu numa manjedoura emprestada, nasceu e cresceu num vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa. Trabalhou numa carpintaria até completar os 30 anos de idade. Durante 3 anos foi um pregador itinerante. Precisou de um barco emprestado. Não tinha meio de locomoção. Nunca escreveu um livro. Nunca ocupou uma posição. Nunca teve uma propriedade ou uma casa. Era peregrino e forasteiro. Hospedava-se na casa dos outros. Nunca frequentou uma faculdade. Nunca conheceu uma cidade grande. Nunca se afastou sequer 300 quilômetros do lugar de onde ele nasceu. Nada fez do que o acompanhasse o poder. Nunca o encontramos apressado nem afobado. Sempre estava disposto a ouvir e a tirar tempo para as pessoas. Sempre vivendo em paz, ele veio para edificar pessoas como os cegos, os leprosos e os marginalizados. Ficou na contramão da história, não organizou partido político, não criou um exército, nem impôs suas ideias. Simplesmente viveu o que Deus gostaria que ele vivesse. Simplesmente era ele. Aos 33 anos de idade, toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus melhores amigos fugiram dele. E um deles chegou até a negá-lo. Foi crucificado no meio de 2 ladrões. E quando estava morrendo, seus executores disputavam suas roupas, que era a única propriedade que ele tinha nesse mundo. Não tinha onde reclinar a cabeça, e até a sua sepultura foi emprestada. Ficou na cruz que não era sua. Enfrentou o escárnio, a injustiça, o julgamento e a dor, mas não retrocedeu o seu amor. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Quando estava morrendo, fez o maior milagre. Moveu toda a natureza com as trevas, terremoto, relâmpago, ressurreição dos mortos. Ele tocou o coração da humanidade com a sua declaração de perdão e esperança que deu para os marginalizados. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como a vida solitária de Jesus Cristo. Foi ele que disse que se nós sairmos dele, assim como aquele filho pródigo, nós podemos também voltar para o braço do Pai, pois ele nos espera de braços abertos e nos oferece a vida eterna. Amém? Meus amigos, esse foi o Jesus que veio a esse mundo, se tornou um de nós, uma vida simples. E quem sabe, meus amados, o que falta em nós é imitarmos esse Jesus, vivermos uma vida simples nesse mundo em prol das pessoas e da salvação das pessoas. Grandes homens do passado imitaram a Jesus, como por exemplo José, e grandes outros homens do passado também, como por exemplo Daniel, Moisés, Elias, Eliseu, que deram a sua vida pela causa, pela obra de Deus. Durante esse trimestre, nós estamos estudando uma lição que está falando sobre os mártires, sobre aquelas pessoas que deram a vida, que derramaram o seu sangue em prol das pessoas, do próximo, do Evangelho e de Jesus. E eu pergunto para nós, para mim, para você, meus amados, será que nós estamos imitando o nosso grande mestre? Será que nós estamos dando a vida pelas pessoas? Será que aquilo que nós estamos contemplando, que é a pessoa de Jesus, está nos dominando
e nos transformando? E será que nós somos capazes, meus amados, de dar a vida por aquele que um dia já deu a vida por nós? Que a cada dia que se passa, nós possamos nos aproximar mais desse Salvador que deu a vida por nós e que viveu uma vida simples nesse mundo, e que nós hoje temos que imitar esse Mestre que hoje está ao nosso lado intercedendo, sendo o nosso sumo sacerdote, sendo o nosso rei, sendo o nosso advogado, e que está disposto a cada dia a perdoar os nossos pecados, que está disposto a cada dia com os braços abertos a nos receber, nos dando o seu perdão. Basta que nós apenas nos entreguemos em suas mãos, que façamos a sua vontade a cada dia. E o que é fazer a vontade de Deus? O que é ser um tipo de Cristo? É viver a vida de José, é dar a vida pelas pessoas, é viver a vida que Daniel teve no passado, é viver a vida que Elias viveu no passado, João Batista, os discípulos e tantos outros, meus amados, que imitaram a Jesus e foram fiéis até a morte. E Deus o honrou, porque Deus, ele honra aqueles que lhe são fiéis. E eu tenho certeza, meus amados, que se você for fiel a Deus, Deus vai honrar a sua família, Deus vai honrar a sua casa, Deus vai te derramar bênçãos sem medidas, mas a bênção principal que Deus quer derramar no nosso coração é que o nosso coração seja transbordado do amor de Deus e que nós possamos passar esse amor a tantas pessoas lá fora que não conhecem ainda o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que durante o decorrer desta semana nós possamos ter um propósito, o propósito de José, de ser fiel a Deus até a morte.